Olá, bom dia a todos os que estiverem assistindo de manhã e boa tarde, os que estiverem assistindo à tarde e boa noite, os que estiverem assistindo à noite e quem sabe uma boa madrugada aos que assistem também nesse horário, que eu vi que alguns acessam nesse horário também, né? Nós vamos estudar agora aqui sobre a reforma, uma nova maneira de pensar, né? Ou seja, a mudança nos pensamentos. Em outras palavras, a mudança no lugar mais importante em que deve haver mudança em nosso ser, né? Que é nos pensamentos. Vamos então fazer uma oração para esse nosso estudo. Santíssimo e poderoso Senhor Deus, abençoe-nos agora nesse dia, abençoe-nos nesse estudo sobre a reforma nos pensamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Qual é o foco do estudo desta semana? Deve haver uma mudança em todo o nosso ser, nos pensamentos e no corpo, para que os pensamentos possam ser bons. Um corpo saudável, para ter uma mente saudável, para ter pensamentos puros. O Espírito Santo atua através dos pensamentos, através da mente do ser humano. Transforma todo o ser humano através da mente. Então a mente tem que ser um lugar puro, um lugar saudável, um lugar de pensamentos puros, pensamentos elevados, pensamentos em Jesus Cristo. Diz o estudo dessa semana aqui na sua síntese, vamos dizer assim, que naquilo que nós nos determos mais tempo em pensar, naquilo que os nossos pensamentos ficarem por mais tempo, assim nós seremos. Por esses pensamentos seremos transformados. Mas isso não é uma questão automática. Os pensamentos, eles são influenciados, nestes casos, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz um trabalho completo dentro do ser humano. Os pensamentos serão guiados pelo poder do Espírito Santo. Só que tem um detalhe muito importante, prestem muita atenção. Quem decide quais pensamentos transitarão na nossa mente somos nós. Isto não é o Espírito Santo. Isto não é Deus. Esta é uma liberdade que Deus nos deu ao nos criar. Portanto, nós estamos naquela maravilha, aquela coisa impressionante, que eu acho assim fascinante, que quando Adão e Eva foram criados, eles não participaram de como eles deveriam ser, ou, enfim, nesse aspecto da vontade. Porque eles não existiam, obviamente, não é? Então Deus fez de acordo com a sua vontade. Criou Adão e criou Eva. Agora nós participamos, a nossa vontade é que deve ser que Deus faça a sua vontade, não é? Por que nós participamos? Bom, nós existimos, temos liberdade de escolha, portanto devemos optar se queremos ser transformados por Deus ou se não queremos ser transformados por Deus. Na mente nós cultivamos princípios, né? Os princípios bíblicos. E esses princípios se transformam ao longo de várias repetições desses pensamentos, ligados a esses princípios, em hábitos. E esses hábitos governam a nossa mente, né? Os hábitos são para nós, para a nossa mente, aquilo que os softwares, os programas de computador são para os computadores, né? Então, os hábitos nos governam, e os hábitos devem ser fundamentados, ou firmados, ou baseados em bons princípios que se encontram na Bíblia. Portanto, é muito simples entender essas coisas todas. Se nós nos determos em assuntos bíblicos, se nós nos determos no modo de Jesus Cristo pensar, no modo como Ele fazia, se nós pensarmos mais tempo nestas coisas, nós seremos transformados de acordo com esses pensamentos. E o Espírito Santo atuará por meio desses pensamentos e os fortalecerá. Bom, vamos seguindo adiante aqui. Nós somos, portanto, concluindo essa primeira parte, assim, transformados por aquilo que contemplamos, né? Por aquilo no qual se detém nossa mente, nossos pensamentos. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a reforma do nosso ser, ela se dá
por olhar a Jesus Cristo. Então vejam Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus. Haviam 4 características de como Enoque andava com Deus. E uma dessas características era a sensação nítida, real, da presença constante de Deus ao seu lado. Ele nunca viu Deus, mas ele tinha a sensação de que Deus estava ali. Ele tinha certeza da presença de Deus. Sobre esse ponto, da presença de Deus em relação à nossa mente, ainda nós estudaremos um pouco mais nesse nosso comentário aqui. Bom, como selecionar bons pensamentos? Este é um outro assunto de grande importância. Vou fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo e para mim também, né? Seria possível nós termos maus pensamentos, pensamentos impuros, pensamentos de violência, sei lá o quê, tendo Jesus sentado aqui ao lado, né? Estando Jesus caminhando ao nosso lado, e nós sabendo que Ele sabe o que se passa na nossa mente, seríamos capazes de pensar coisas rejeitáveis, coisas impróprias a cristãos? Não, é muito difícil, pelo menos, né? Se tivéssemos esses pensamentos estando ao lado de Jesus Cristo, então nós nos separaríamos dele. Mas tendo pensamentos bons, nós nos aproximamos cada vez mais dele, temos cada vez mais comunhão com ele, não é? Então hoje a televisão, a mídia em geral, todos os tipos de canais de comunicação que existem, filmes, vídeos, etc. e tal, procuram fazer com que a mente humana tenha maus pensamentos, porque esses pensamentos afastam essa criatura do seu Criador. E os bons pensamentos a mídia não promove, raramente os promove. Por exemplo, essa semana passada, né, houve aquela chacina ali que dizem que foi o filho daqueles PMs. Bom, isso a mídia repete, torna a repetir, e agora então vamos de novo trazer novidades sobre o assunto. Não traz novidade coisa nenhuma, só repete tudo outra vez com aquelas cenas violentas, etc. Bom, mas isto é uma maneira de educar a mente para o mal, né? De fazer com que a mente se torne escrava das coisas que não prestam, né? Então há um bombardeio da mente. Por outro lado, se nós pensamos coisas como se estivéssemos ao lado do Senhor Jesus Cristo, essas coisas inibem os maus pensamentos, né? Então essa é uma forma de a gente se selecionar o que é bom, o que não é. Bom, a pergunta podia ser sempre a mesma. Jesus pensaria esse tipo de assunto? Não pensaria, então vá para a oração de socorro. Peça a Deus, me livra desses pensamentos, né? E você vai ver uma coisa, né? Bons pensamentos ocupando o tempo todo a mente expulsam ou impedem os maus pensamentos. Essa é a estratégia, não é? Só pelo poder de Deus nós podemos mudar os pensamentos. Então vamos pensar em Deus, vamos pensar nas coisas de Deus. Por exemplo, o que você pode fazer? De manhã cedo, antes de tudo, ler um capítulo da Bíblia, um trecho da Bíblia. Pode ser um capítulo, 2 capítulos, 3, meio capítulo, o capítulo de ontem de novo, etc. Você pode imprimir esse capítulo, ou esse trecho, etc. Ou levar daquelas Bíblias bem pequenininhas no bolso junto, né? E vez por outra, durante o dia, alimentar-se daquilo que você estava lendo. E aprofundar-se. E pensar naquilo, e orar sobre aquilo. Mas isso é muito simples. Pois é, mas esse simples é que vai te salvar para a vida eterna, né? Ou seja, por meio desse simples vai haver uma comunhão, uma ligação com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Os seus anjos estarão ao teu redor. Imagina como é que Satanás vai conseguir alguma coisa contra alguém assim, né? Essa pessoa vai ser transformada, vai sendo transformada dia a dia, vai ter uma experiência real com Jesus Cristo, né? Então, mente mais corpo saudável, isto favorece um pensamento saudável, não é? Mente saudável, mais corpo saudável, muito mais fácil ter pensamentos saudáveis, né? Um corpo onde já foi feita a reforma da saúde, terá uma mente mais clara, menos bloqueada aos assuntos satânicos. E então, os pensamentos serão bem superiores, né? Nós precisamos cultivar isso assim com muita dedicação, não é verdade? Nós devemos ser, sabe o quê? Está aqui na parte de quinta-feira. Luz do mundo, sal da terra. Nós devemos ser irrepreensíveis. Agora tentem entender esse assunto.
De fato, nós estamos num mundo que é um lixo, não é verdade? Não, não há mais intensidade de imoralidade, de coisa ruim do que em nossos dias, para se ver, para se curtir, como muitos dizem. É tremendo. É um lixo, o mundo se tornou um lixo. Então nós temos que ser parecidos como daqueles lírios brancos que às vezes eles florescem nos charcos, nos lugares mais fétidos e sujos, etc. E tal, mas aquele lírio é branquinho, branquinho. Isso que nós devemos ser, né? Nós devemos ser a luz, o exemplo, isso quer dizer, não é? As testemunhas da verdade, do que é bom. Isso que nós devemos ser, no meio desse lixo que se transformou essa terra. Por que isso? Bom, isso vai atrair algumas pessoas, né? Algumas pessoas se converterão por causa disso. Algumas pessoas se tornarão, chamará a atenção, puxa, mas essa gente é realmente uma gente legal, gente boa, gente fina. São gente honesta, são gente feliz, eles se dão bem na família, se dão bem na igreja, se dão bem na sociedade. Tem que investigar melhor esse pessoal. E muitos podem se converter. E muitos se converterão por esse bom testemunho, no meio desse lixo, né? É isso que Deus espera de nós. Um excelente caráter no meio de péssimos caráteres de mais de 99% da população do mundo, né? Então a grande pergunta para finalizar aqui, afinal de contas, a quem pertence a nossa mente? Ou seja, a quem pertence os nossos pensamentos? Depende de em quem nós pensarmos, se é em Jesus ou se é em Satanás. Espera aí, como é que você pode se pensar em Satanás? Assistindo os programas dele, né? Lendo as coisas que ele escreve, o que ele manda escrever, ou que escreve, não diretamente sobre Satanás, né? Mas, enfim, indiretamente, as suas produções de Hollywood, etc., né? Isso faz com que a gente se afaste de Deus e se aproxime do inimigo de Deus. E assim nunca seremos transformados, né? Quero concluir aqui repetindo a questão da oração de socorro. Quando você sente que está sendo ameaçado, que uma prova ou uma tentação, alguma coisa ruim se passa na tua mente, ou sei lá, qualquer coisa assim que é inadequado, você bem no início você sabe, depois você já não sabe mais. Então, bem no início, faça a oração. Senhor Deus, me ajuda a enfrentar essa situação, me dê o poder, coisa assim. E você vai ver. Aí que está a vitória. Vamos fazer a nossa oração. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, Tu és o grande Deus, poderoso. Em Ti venceremos, se a Ti nos apegarmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo. O penúltimo, o próximo será o 12º, né? E assim que nós possamos continuar vencedores, até que Jesus volte. Amém.